Já você alguma vez cometeu um erro que poderia custar sua vida? Sarafina Cross vivia na beira das terras da Alcateia. Uma ômega pária tentando manter seu filho vivo. Ela pensou que a nevasca era sua pior inimiga, até que seu filho de 6 anos de idade atravessou a porta, segurando dois filhotes de lobo congelando meio mortos. Ela sabia que a lei de tocar na prole de um alfa é uma sentença de morte, mas ela não podia deixá-los morrer. Ela quebrou as regras. Ela o salvou. E quando o sol nasceu, ela não acordou para a gratidão. Ela acordou para o exército inteiro do rei Alfa cercando sua casa. Esta é a história de como um único ato de bondade começou uma guerra. O inverno na Dakota do Norte não era meramente frio. Era uma malícia viva, respirando que buscava arrancar o calor de seus próprios ossos. Sarafina Cross empurrou outra tora no fogão de ferro enferrujado, o metal gemendo em protesto. A cabana, uma estrutura dilapidada agarrada à borda absoluta do território da alcateia Blackwood, mal era adequada para humanos, muito menos para metamorfos. Mas Sarafina era uma ômega e uma banida, por sinal. Ela não tinha lobo, tendo perdido sua conexão com seu animal espiritual 5 anos atrás durante o grande expurgo. E ela não tinha status. Tudo o que ela tinha era Leo. Mama. Sarafina virou-se limpando fuligem de sua testa. Leo, seu filho de 6 anos, estava na porta. Ele era pequeno para sua idade, seu cabelo escuro colado à sua testa com neve derretendo. Seu casaco era 3 tamanhos muito grande, um achado de lixeira de caridade que o fazia parecer um rato afogado. Leo. Sarafina correu para a frente, derrubando o atiçador de lenha. Eu te disse para não ir além da linha de árvores. A tempestade está aumentando. Ela caiu de joelhos, segurando suas mãos, congelando para esfregá-las. Mas Leo se afastou. Ele não estava tremendo de frio. Ele estava tremendo de adrenalina. Eu os encontrei, mamãe, ele sussurrou, sua voz rachando. Eles estavam chorando. A neve os estava enterrando. Sarafina franziu a testa, seu coração saltando uma batida. Encontrou o quê, Léo? Léo deu um passo para o lado. Atrás dele, arrastado para as tábuas de assoalho podres da entrada, estava um saco de estopa. Ele estava se movendo. Um gemido baixo e doloroso ecoou pela pequena cabana. Não era o som de um cachorro. Era a ressonância harmônica distinta de um lobo. Sarafina recuou rapidamente, seus instintos de sobrevivência gritando. Léo, diga-me que você não roubou da casa da alcateia. Não, Léo chorou, lágrimas finalmente escorrendo. Eles estavam à beira do rio. Alguém os jogou na água, mamãe. Mas o gelo os pegou. Por favor, eles são bebês. Sarafina rastejou em direção ao saco. Suas mãos tremeram enquanto ela desamarrava o nó molhado e congelado. Ela retirou o tecido áspero. Dentro, aninhados juntos em uma massa de pelo molhado e membros trêmulos estavam 2 filhotes. Eles não poderiam ter mais de 4 semanas de idade. Um era cinza tempestuoso, o outro preto meia-noite. Mas não foi a cor deles que fez o sangue escoar do rosto de Sarafina. Foi o cheiro. Mesmo através do cheiro de água do rio e lã molhada, o cheiro a atingiu como um golpe físico. Era o cheiro de pinho de ozônio e poder bruto esmagador. Sangues altos, ela sussurrou, o horror a sufocando. Estes não eram apenas renegados aleatórios da alcateia. As marcas prateadas nas orelhas do filhote preto o identificaram imediatamente como um descendente da linha alfa. Estes filhotes pertenciam ao círculo íntimo Blackwood, talvez até o próprio rei. Temos que colocá-los de volta, Sarafina disse, sua voz tremendo. Ela se levantou, pânico apertando seu peito. Léo, se eles os encontrarem aqui, se eles pensarem que os pegamos, eles vão morrer. Léo gritou, pisando entre sua mãe e o saco. Olhe para eles, eles não estão se movendo. Sarafina olhou. O filhote cinza havia parado de tremer. Sua respiração estava superficial, um chiado sibilante que sinalizava o início da hipotermia.
Ela olhou para seu filho, o menino que ela havia criado com restos e amor. Ele tinha o coração de um verdadeiro lobo. Mesmo que vivessem como ratos, se ela os colocasse de volta na nevasca, ela seria uma assassina. Se ela os mantivesse, ela seria uma ladra. A pena para um ômega roubando sangue alfa era a execução pública. Ela olhou para o filhote cinza novamente. Ele soltou um último guincho fraco. Droga! Sarafina sibilou. Ela empanhou o saco. Pegue as toalhas, Léo. Pegue todos os cobertores que temos e puxe as cortinas agora. Pelas próximas 6 horas, a cabana foi um turbilhão de atividade desesperada. Sarafina usou o calor do seu próprio corpo para aquecer os filhotes. Ela os alimentou com leite de cabra morno de um conta-gotas, aterrorizada que seus estômagos estivessem muito comprometidos para aceitá-lo. Por volta das 3h da manhã, o filhote preto, o mais forte dos dois, abriu os olhos. Eles eram de um violeta penetrante, não natural. Sarafina ofegou. Olhos violeta eram uma lenda. Eles não tinham sido vistos na linha Blackwood por 3 gerações. Seu problema, ela sussurrou, acariciando sua cabeça molhada. Você é muito problema. O filhote inclinou-se em seu toque, soltando uma bufada contente, antes de se enrolar contra o cinza que finalmente estava respirando firmemente. Léo adormeceu no tapete ao lado deles, sua mão repousando protetoramente no flanco do filhote preto. Sarafina sentou-se na cadeira de balanço, uma espingarda em seu colo, observando a neve se acumulando contra a janela. Ela não dormiu. Ela sabia que quem quer que tivesse tentado afogar esses filhotes viria procurando pelos corpos. E se o Rei Alfa descobrisse que eles estavam vivos, ele viria procurando pelo Salvador. Ela apenas rezou para que a tempestade durasse o tempo suficiente para esconder o cheiro deles. Mas a natureza, como o destino, era cruel. Às 6h da manhã, o vento morreu. As nuvens se separaram. E às 7h da manhã, o chão começou a tremer. Não era um terremoto. Era o rugido de SUVs pesados, dezenas deles. Sarafina se moveu antes que a primeira porta do carro batesse. Léo, acorde! Ela sibilou, sacudindo-o pelo ombro. Entre no porão. Leve os filhotes. Léo, sonolento e confuso, olhou para a janela. Mamãe, vá! Ela gritou um som tão cru que o fez ficar atento. Ele apanhou as 2 bolas de pelo dormindo e rapidamente se moveu em direção à alçapão debaixo do tapete na cozinha. Sarafina jogou o tapete de volta sobre ela e chutou a mesa pesada da cozinha em cima do lugar assim que a porta da frente explodiu para dentro. Ela nem teve tempo de levantar a espingarda. Estilhaços de madeira choveram como confete. 3 cumpridores da lei, homens enormes em equipamento tático com o brasão Blackwood em seus peitos, invadiram. No chão agora. Sarafina caiu de joelhos, mãos atrás da cabeça. Ela conhecia o procedimento. Qualquer resistência de um ômega era recebida com ossos quebrados. O quarto cheirava instantaneamente a agressão e testosterona de alto grau. Os cumpridores da lei chutaram suas pernas para os lados, procurando-a por armas, seus movimentos ásperos e eficientes. Limpo! Um gritou. Então o silêncio caiu. Era um silêncio pesado e sufocante que era muito mais aterrorizante que os gritos. Botas pesadas rangeram sobre o vidro quebrado da entrada. Sarafina manteve a cabeça baixa, olhando para as tábuas sujas do chão. Mas ela podia sentir o poder emanando do recém-chegado em ondas. Era uma aura alfa tão potente que fazia o ar ter gosto de metal. Olhe para mim, uma voz profunda comandou. Não era um grito. Era um barítono baixo que vibrava pelo chão. Sarafina lentamente levantou seu queixo. De pé em sua sala de estar arruinada estava Damon Blackwood, o Rei Alfa. Ele era aterrorizantemente bonito da maneira que uma tempestade ou um incêndio florestal é bonito. Ele media bem mais de 1,82, seus ombros largos preenchendo o espaço. Ele usava um longo casaco de lã preto sobre um terno sob medida, mas a civilização de suas roupas
Não podia esconder o predador por baixo. Seu cabelo era escuro, penteado para trás, e seus olhos, frio, duro cinza aço, estavam fixos nela. Onde eles estão? Ele perguntou. Sarafina engoliu com a garganta seca. Eu não sei do que você está falando, Alfa. Damon deu um passo mais perto. Os cumpridores da lei estremeceram, mas ele não olhou para eles. Ele agachou-se na frente dela, invadindo o espaço dela até que ela pudesse sentir o cheiro dele. Sândalo, sangue e gelo. Não minta para mim, Ômega, ele disse suavemente. Meus rastreadores traçaram o cheiro até sua porta. 2 filhotes, sangues altos, roubados do berçário ontem à noite. Roubados! A indignação de Sarafina explodiu, superando seu medo por uma fração de segundo. É isso que eles te disseram? Que eles foram roubados? Os olhos de Damon se estreitaram. Com licença. Eu não os roubei. Ela cuspiu. Meu filho os pescou do rio congelado, onde alguém tentou afogá-los como gatinhos indesejados. Uma onda de choque percorreu o quarto. Os cumpridores da lei trocaram olhares. A expressão de Damon não mudou, mas suas pupilas dilataram o lobo dentro dele, reagindo às palavras. Afogá-los, ele repetiu, testando as palavras. Verifique o saco. Sarafina acenou em direção à estopa molhada que ela havia deixado ao lado do fogão. Ainda está molhado. Cheira a lodo de rio. Damon levantou-se e caminhou até o fogão. Ele pegou o saco com 2 dedos, levando-o ao nariz. Ele cheirou uma vez, sua mandíbula cerrada tão forte que um músculo tremeluziu em sua bochecha. Ele se virou de volta para ela. Onde eles estão? Seguros, Sarafina disse desafiadoramente. A menos que você planeje terminar o trabalho que alguém começou. Damon moveu-se mais rápido do que olhos humanos podiam seguir. Em um piscar de olhos, ele havia prendido Sarafina contra a parede, sua mão enrolada em sua garganta. Ele não apertou, mas a ameaça era absoluta. Eu sou o Rei Alfa, ele rosnou, seus olhos piscando âmbar. Esses são os filhos do meu irmão, meus sobrinhos. Se você pensa que eu os queria mortos, você é uma tola. Agora dê-os a mim, ou eu vou destruir esta cabana, tábua por tábua. Sarafina não conseguia respirar, mas ela olhou diretamente de volta em seus olhos. Ela viu raiva ali. Sim, mas ela também viu pânico. Pânico genuíno e aterrorizado. Ele não era o assassino. Embaixo da mesa, ela engasgou. Damon a soltou instantaneamente. Ele empurrou a pesada mesa de carvalho para o lado como se fosse feita de madeira balsa e arrancou o tapete. Ele rasgou o alçapão aberto. Leo, Sarafina chamou, esfregando sua garganta. Venha para cima. Está tudo bem. Lentamente, Leo subiu a escada. Ele estava tremendo, segurando os 2 filhotes contra seu peito. O filhote preto, aquele com os olhos violeta, soltou um guincho agudo. Damon congelou. Ele caiu de joelhos, sua postura intimidante desaparecendo instantaneamente. Ele estendeu a mão, seus dedos tremendo ligeiramente. Silas, ele sussurrou para o filhote preto. Ezra! Os filhotes não recuaram. Eles cheiraram sua mão, reconhecendo o cheiro familiar, e começaram a abanar o rabo. Damon soltou uma respiração que soou como um soluço. Ele olhou para Sarafina. O aço em seus olhos havia derretido, substituído por uma intensidade confusa. Você o salvou, ele disse. Não foi uma pergunta. Alguém tinha que, ela respondeu, esticando sua camisa. Eles estavam morrendo de frio. Damon levantou-se, apanhando Leo e os filhotes em seus braços em um movimento. Leo guinchou surpreso. Senhor, um dos cumpridores da lei deu um passo à frente. Quais são as ordens? Nós aprendemos por sequestro? Damon olhou para Sarafina. Ele olhou para a pobreza da cabana, os armários vazios, o fogão frio e as contusões começando a se formar em seu pescoço onde ele a havia pegado. Não, Damon disse, sua voz dura novamente. Queime esta cabana até o chão, Sarafina gritou. Não, é tudo o que temos. Você não mora mais aqui, Damon declarou, virando-se para a porta com seu filho
e os limpa a garganta, filhotes em seus braços. Ele parou e olhou para ela por cima do ombro. Você está vindo comigo até eu descobrir quem jogou meus herdeiros no rio. Você é a única pessoa nesta alcateia em quem confio para mantê-los vivos. Não vou para sua casa da alcateia, Sarafina argumentou, embora seus joelhos estivessem tremendo. Eu sou uma exilada. Não mais, Daemon rosnou. Entre no carro, Sarafina. Isso é uma ordem. Enquanto ela era empurrada para a parte de trás do SUV de luxo, observando sua casa modesta ser engolida pelas chamas pelos cumpridores da lei, Sarafina percebeu duas coisas. Primeiro, ela havia acabado de se tornar a protetora pessoal dos alvos mais importantes do reino. Segundo, o rei Alfa não cheirava apenas a perigo. Ele cheirava a destino, e de volta à casa da alcateia, uma mulher chamada Lídia estava olhando da janela, girando um copo de vinho, imaginando por que a ligação telefônica confirmando as mortes dos filhotes ainda não tinha chegado. A viagem para a propriedade Blackwood foi silenciosa, um silêncio pesado e sufocante que pressionava os ouvidos de Sarafina. Léo havia adormecido ao lado dela, exaurido pelo colapso de adrenalina. Mas Sarafina permaneceu rígida, seus olhos fixos na paisagem que passava. Ela conhecia esses bosques. 5 anos atrás, ela havia corrido por eles, grávida e sangrando, expulsa pelos próprios cumpridores da lei, que agora dirigiam o carro. Retornar não era um retorno ao lar, era voltar para a jaula. A propriedade surgiu da névoa como uma fortaleza. Era uma mansão extensa de pedra cinza e vidro escuro cercada por paredes de doce-te, com arame farpado prateado. Enquanto os portões rangeram abertos, Sarafina os viu, a alcateia. Dezenas de lobos e humanos em forma humana estavam reunidos no pátio. As notícias viajaram rápido. Eles sabiam que o Alfa estava retornando com algo importante. Quando o SUV parou, Daemon saiu primeiro. O ar mudou. A tagarelice morreu instantaneamente. Ele abriu a porta traseira não para Sarafina, mas para pegar os filhotes. Ele os segurou firmemente em um braço, então olhou para Sarafina. Saia, ele disse, sua voz baixa. Sarafina saiu puxando Léo com ela. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Ela ouviu as palavras. Ômega, exilada e lixo flutuaram no vento. É aquela Sarafina Cross? Eu pensei que ela tinha morrido na tempestade anos atrás. Por que o rei está trazendo uma desgarrada para o círculo íntimo? Daemon ignorou todos eles. Ele marchou em direção às enormes portas duplas, esperando que ela o seguisse. Sarafina manteve a cabeça erguida, segurando a mão de Léo tão apertado que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela não lhes daria a satisfação de vê-la acovardar-se. Esperando no topo das escadas de pedra, estava uma mulher que parecia ter sido esculpida em sorbel e gelo. Lídia. Ela era a fêmea beta da alcateia, a mulher de mais alta patente desde que a cunhada da rainha Damon e mãe dos filhotes havia morrido no parto 1 mês atrás. Lídia era deslumbrante com cabelo loiro platinado e olhos que eram de um azul predatório. Daemon, Lídia ronronou, dando um passo à frente para beijar sua bochecha. Ela congelou quando viu os filhotes em seus braços. Por um microsegundo, um piscar de olhos, Sarafina viu a máscara escorregar. Puro choque não adulterado torceu as feições de Lídia. Então desapareceu, substituído, limpa a garganta, por uma performance de alívio, tão convincente que fez o estômago de Sarafina revirar. Oh, graças a deusa! Lídia chorou, esticando-se para eles. Nós pensávamos que eles tinham ido embora. A babá disse que eles desapareceram dos berços. Nós estivemos rasgando a floresta. Daemon se puxou para trás, mantendo os filhotes fora do alcance dela. Eles não desapareceram, Lídia, Daemon disse, sua voz como pedras moendo. Alguém os pegou. Alguém os jogou no rio congelante para morrer. Lídia ofegou, sua mão voando para a boca. Isso é impossível. Quem faria tal coisa a sangues altos? É isso que eu pretendo descobrir, Daemon disse. Ele acenou para Sarafina.
Esta é Sarafina Cross. Ela os encontrou. Limpa a garganta. Ela o salvou. Os olhos azuis de Lídia se voltaram para Sarafina. O ódio neles era frio e antigo. Cross, a exilada. Damon, certamente você não a está trazendo para dentro. Ela é impura. Ela é uma ômega. Ela é a babá. Damon corrigiu sua voz ressoando pelo pátio para que todos pudessem ouvir. A partir deste momento, Sarafina Cross está sob minha proteção pessoal. Ela é a única permitida a alimentar, vestir ou tocar esses filhotes. Qualquer um que questione a autoridade dela me questiona. O silêncio no pátio era ensurdecedor. Elevar um ômega a tal posição era inédito. Era blasfêmia. O sorriso de Lídia tornou-se tenso, quebradiço. Claro, Alfa, o que você achar melhor. Mas onde ela vai dormir? Certamente não na ala real. Limpa a garganta. No berçário, Damon disse. Com seu filho. Limpa a garganta. Ele virou-se e invadiu para dentro. Sarafina apressou-se em seguir, mas ao passar por Lídia, a mulher beta inclinou-se. Você deveria tê-los deixado no rio. Lídia sussurrou, sua voz mal audível. Agora você apenas se afogará com eles. Sarafina não parou. Ela puxou Léo para mais perto e cruzou o limiar. Ela estava na toca do leão agora, e os leões estavam famintos. O interior da mansão era uma exibição de riqueza obscena, lustres, pisos de mármore, pinturas a óleo de ancestrais que olhavam para baixo com zombarias julgadoras. Damon nos levou por 3 lances de escada até a ala real. O berçário era maior que a cabana inteira de Sarafina. Ele estava cheio dos corredores que nunca haviam sido tocados e berços feitos de mogno. Coloque suas coisas no chão, Damon disse, colocando os filhotes suavemente em um grande cercadinho aquecido. Eu não tenho coisas, Sarafina o lembrou. Você as queimou. Damon olhou para ela. Realmente olhou para ela pela segunda vez naquele dia. Ele observou seus jeans desfiados, sua camisa de flanela gasta e as botas que estavam unidas com fita adesiva. Ele olhou para Léo, que estava olhando para um cavalo de balanço com olhos arregalados e curiosos. Damon enfiou a mão no bolso e puxou um maço grosso de dinheiro. Ele jogou-o com força sobre a mesa de troca. Vou mandar roupas para cima. A comida será entregue. Você não sai deste quarto. Não abra a porta para ninguém além de mim. Nem as empregadas, nem os guardas. E especialmente não Lídia. Você entende? Por que Lídia? Sarafina perguntou, ousando questioná-lo. Ela é sua beta? Damon caminhou até a janela, olhando para os jardins nevados. Meu irmão morreu em um acidente de caça há 3 meses. Sua esposa morreu no parto há 1 mês, e agora alguém tentou matar seus filhos. Ele virou-se, seu rosto, uma máscara de fúria atormentada. Há um traidor nesta casa, Sarafina, e até eu encontrá-los, você... Limpa a garganta é a única variável que eles não levaram em conta. Você é a falha no plano deles. Sou isca. Sarafina percebeu seu sangue gelar. Você me trouxe aqui para atraí-los. Damon não negou. Mantenha-os vivos, Sarafina. E eu farei com que você e seu menino nunca mais passem fome. Ele saiu pela pesada porta de carvalho, fechando com um clique. A fechadura travou por fora. Sarafina caiu no chão. Léo caminhou até ela e a abraçou. Estamos seguros aqui, mamãe? Sarafina olhou para o filhote de olhos violeta, observando-a através das barras do cercadinho. Não, querido, ela sussurrou. Nunca estivemos em mais perigo. A noite caiu sobre a propriedade Blackwood como um sudário. O aquecimento na mansão era eficiente, mas Sarafina não conseguia parar de tremer. Ela havia empurrado uma cômoda pesada na frente da porta, ignorando as instruções de Damon de que a fechadura era suficiente. Ela sabia que fechaduras podiam ser arrombadas. Léo estava dormindo em uma das camas de hóspedes, segurando um urso de pelúcia que ele havia encontrado no armário. Os filhotes, Silas e Ezra, estavam dormindo no berço, suas barrigas cheias de fórmula. Sarafina havia se preparado, testando-a primeiro para garantir que não estava envenenado.
O relógio na parede tic-taqueava. 2 da manhã. Limpa a garganta. Sarafina sentou-se na poltrona de frente para a porta. Um abridor de cartas de prata que ela havia roubado de uma bandeja de mesa, apertado em sua mão. Era uma arma patética contra um lobo, mas era melhor que nada. Ela estava cochilando quando a ouviu. Riscar, riscar. Não estava vindo da porta. Estava vindo da ventilação perto do chão. Sarafina estava instantaneamente acordada. Ela sinalizou para silêncio, embora ninguém estivesse acordado para ouvi-la. Ela rastejou em direção à ventilação. Um cheiro doce e enjoativo começou a flutuar para dentro do quarto. Cheirava a amêndoas e alvejante. Gás de acônito. Pânico explodiu em seu peito. Acônito nesta concentração mataria os filhotes em minutos. Faria ela e Léo. Ela pegou uma pilha de toalhas molhadas do banheiro e as jogou sobre a ventilação, empurrando um baú de brinquedos pesado contra ele para criar uma vedação. Mas o cheiro já estava pairando. Léo, acorde! Ela o sacudiu. Coloque sua camisa sobre o nariz. Não respire fundo. Ela correu para o berço. Os filhotes estavam espirrando. Limpa-lhe a garganta. Silas estava choramingando, arranhando o nariz. Ela não podia ficar aqui. Eles estavam sendo fumigados como insetos. Ela correu para a janela. Era 3 andares abaixo para o pátio nevado, muito longe para pular. A porta era o único caminho. Ela arrastou a cômoda para longe, seus músculos gritando. Ela tentou a maçaneta. Trancado. Socorro! Ela gritou, socando na madeira. Abre a porta! Fogo! Ela esperou que a palavra fogo disparasse um alarme, mas o corredor permaneceu em silêncio. Isolamento acústico. O berçário foi projetado para ser silencioso para que os bebês pudessem dormir. Agora era uma tumba. Limpa da garganta. Sarafina olhou em volta descontroladamente. Seus olhos pousaram em uma pesada estátua de bronze de um lobo na lareira. Léo, fique atrás da cama, ela ordenou. Ela pegou a estátua. Pesava pelo menos 20 quilos. Ela recuou, pegou um impulso e esmagou-a contra a maçaneta da porta. A madeira estilhaçou, mas não quebrou. Ela bateu de novo e de novo. Suas mãos estavam sangrando, as vibrações sacudindo seus ossos. O gás estava ficando mais forte, vazando em volta das toalhas. Sua cabeça estava nadando. Vamos! Ela gritou, balançando com tudo o que lhe restava. Estalo! O mecanismo da fechadura estilhaçou. A porta abriu-se. Sarafina não esperou. Ela pegou os filhotes, um debaixo de cada braço, e gritou para Léo correr. Eles tropeçaram no corredor, ofegando por ar fresco. O corredor estava vazio. Os guardas que deveriam estar postados lá fora haviam sumido. Os instintos de sobrevivência de Sarafina assumiram o controle. Ela não podia ir para o quarto de Damon. Ela não sabia onde era. E correr pelos corredores os tornaria alvos. Ela precisava se esconder. A escorrega de roupa suja, ela sussurrou. Ela lembrou-se do layout quando sua mãe havia trabalhado como empregada aqui há 20 anos. Eles correram pelo corredor até uma pequena porta de serviço. Sarafina abriu a calha. Léo, você vai primeiro. Deslize para baixo. Ele cai em uma pilha de roupas de cama no porão. Mamãe, estou com medo. Léo chorou. Vá, ela o empurrou gentilmente. Ele escorregou para a escuridão. Ela olhou para os filhotes. Ela os embrulhou em sua própria camisa de flanela para protegê-los do atrito e os soltou para baixo. Limpa da garganta, ela estava prestes a entrar ela mesma quando uma mão agarrou seu cabelo. Sarafina foi puxada para trás, seu couro cabeludo queimando. Ela foi jogada contra a parede. De pé ali estava um homem que ela não reconheceu. Ele estava vestido de preto, usando uma máscara, mas seus olhos eram dourados. Um mercenário contratado. Esperta, ele rosnou. Lídia disse que você era engenhosa. Ele puxou uma faca. Uma lâmina irregular revestida de prata projetada para causar dor máxima. Sarafina não tinha uma arma. Ela tinha a fúria de uma mãe.
Enquanto ele avançava, ela caiu no chão, chutando o joelho dele com o calcanhar de sua bota. Não foi suficiente para quebrá-lo, mas o desequilibrou. Ele golpeou com a faca, cortando o ombro de sua camiseta, tirando sangue. Sarafina gritou, recuando rapidamente. O assassino levantou a faca para o golpe fatal. De repente, uma sombra massiva o engoliu. Houve um som como um estalo molhado. O assassino nem teve tempo de gritar. Um lobo preto maciço, com quase 5 fatê de altura no ombro, havia apertado suas mandíbulas em volta da garganta do homem. O lobo sacudiu a cabeça uma vez violentamente. O corpo do assassino ficou mole. O lobo soltou o corpo e virou-se para Sarafina. Seu focinho estava manchado de sangue fresco. Seus olhos eram cinza-aço. Damon, ele se transformou. A transformação foi fluida, brutal. Em um momento uma fera, no próximo um homem nu ofegante de raiva, sangue escorrendo pelo seu peito. Onde eles estão? Ele rugiu, o som sacudindo as paredes. Sarafina, segurando seu ombro sangrando, apontou para a escorrega de roupa suja. Porão, seguros. Damon soltou uma respiração, então olhou para o homem morto e depois para a ferida de Sarafina. Você está sangrando, ele disse, sua voz baixando uma oitava. Estou bem, ela rangeu, tentando ficar de pé, mas tropeçando. O acônito ainda estava em seu sistema. Damon a pegou antes que ela atingisse o chão. Sua pele estava em brasa contra a dela. Os guardas, ela perguntou fracamente. Drogados? Damon cuspiu. Alguém adulterou o café na sala de descanso. Acordei quando senti. Eu senti seu medo através do vínculo. Ele parou. Ele congelou. Sarafina olhou para ele, sua visão embaçada. Que vínculo? Damon olhou para ela, uma realização amanhecendo em seus olhos. Um olhar de terror absoluto e admiração misturados. Lobos só sentiam o medo dos membros de sua alcateia através de um vínculo. Mas Sarafina não era da alcateia. Ela era uma exilada. A menos que o vínculo fosse algo mais profundo, algo primal. Precisamos ir para o porão, Damon disse bruscamente, encerrando a conversa. Ele arrancou uma tira de tecido da camisa do assassino e amarrou-a em volta do ombro dela para estancar o sangramento. Você pode andar? Eu tenho que, ela disse. Não, você não tem. Ele a pegou em seus braços, carregando-a em estilo nupcial. Segure-se. Ele comandou enquanto a carregava em direção às escadas de serviço, passando por cima do cadáver do homem enviado para matá-los. Sarafina apoiou a cabeça em seu peito. Ela podia ouvir seu coração martelando, não por medo, mas por uma fúria protetora que vibrava através de seu próprio corpo. Lídia fez isso. Sarafina sussurrou. O homem, ele disse que Lídia o enviou. Eu sei, Damon disse, sua mandíbula apertando, e por isso vou queimar o mundo dela. Limpa-o a garganta. Mas não esta noite. Esta noite nós sobrevivemos. Ele a levou para a escuridão dos níveis inferiores. E pela primeira vez em 5 anos, Sarafina não se sentia como uma pária. Ela sentia-se como uma rainha sendo carregada por seu rei. Mas nas sombras do corredor, uma câmera de segurança piscou vermelho, gravando tudo. E na sala de segurança, Lídia observava o monitor. Seu rosto pálido, suas unhas cravando em suas palmas até sangrarem. Ele suspeita, ela sussurrou para o quarto vazio. Ele suspeita e ele matou para o limpador. Ela pegou seu telefone e discou um número que não havia sido usado há anos. Sou eu, ela disse quando a linha conectou. Plano B, ligue para o conselho. Diga a eles que Damon perdeu a cabeça. Diga a eles que ele está acasalando com a exilada que sequestrou os herdeiros. Ela desligou com um sorriso frio retornando ao seu rosto. Se eu não puder matar os filhotes, ela murmurou, eu só terei que matar o rei. O porão da mansão Blackwood era um labirinto de sombras, cheirando a concreto úmido e detergente velho. Damon carregou Sarafina pelo labirinto,
sua respiração pesada, mas firme, seus pés descalços, silenciosos no chão frio. Eles encontraram a lavanderia pelo som dos soluços aterrorizados de Léo. Mamãe. A voz de Léo estava abafada, vindo de um enorme carrinho de lona cheio de toalhas sujas. Tô aqui, querido. Sarafina engasgou quando Damon a colocou no chão. Ela inclinou-se sobre o carrinho. Léo estava enroscado no fundo. Os dois filhotes, Silas e Ezra, enrolados firmemente contra seu peito. Eles estavam todos cobertos de fiapos, tremendo, mas vivos. Damon não perdeu tempo com o sentimentalismo. Ele fez uma contagem rápida, seus olhos de lobo escaneando os cantos do quarto por quaisquer outras ameaças. Eles não podem ficar aqui embaixo, ele disse, sua voz áspera. Se Lídia enviou um assassino, ela tem uma equipe de apoio. Limpa a garganta. O gás foi apenas a abertura. Ele voltou sua atenção para Sarafina. A adrenalina estava diminuindo e a dor em seu ombro estava se tornando uma agonia excruciante. O torniquete improvisado estava encharcado. Deixe-me ver, Damon comandou, puxando-a para debaixo da única lâmpada cintilante pendurada no teto. Ele desamarrou o tecido ensopado de sangue. Sarafina sibilou entre os dentes. O corte era uma ferida profunda e desagradável que deixaria cicatriz. Damon xingou suavemente. Sem pedir permissão, ele levou seu pulso à boca e mordeu com força, rasgando sua própria carne. Sangue jorrou instantaneamente. Sangue alfa, espesso e potente. Beba, ele ordenou, oferecendo seu pulso à boca dela. Sarafina recuou. O quê? Não, faça isso, Sarafina. Você é humana essencialmente. Você vai curar muito lentamente. Meu sangue vai acelerar isso. Não temos tempo para você estar fraca. Era um comando prático entregue com o desapego gelado de um general, mas seus olhos contavam uma história diferente. Eles estavam queimando com uma necessidade frenética de consertar o que havia sido quebrado sob sua guarda. Sarafina hesitou, então pegou seu pulso. O gosto era metálico, avassalador como cobre líquido e relâmpago. Quase instantaneamente, um calor se espalhou por suas veias, amortecendo a ponta afiada da dor em seu ombro. A ferida começou a formigar, a rápida regeneração celular de um metamorfo iniciando em seu sistema humano. Damon a observou beber. Suas pupilas dilataram para molhos pretos. Quando ela se puxou para longe, ofegando, ele não moveu imediatamente o braço. O ar entre eles estalou espesso com um cheiro de sangue e uma súbita e avassaladora consciência um do outro. Lá em cima, Sarafina sussurrou, seu coração martelando contra suas costelas. Antes de você matá-lo, você disse que sentiu meu medo através do vínculo. Damon ficou completamente parado. Ele lentamente abaixou o braço, a ferida em seu pulso já se fechando. Eu senti, ele admitiu, sua voz baixa e perigosa. Mas sou uma ômega exilada. Ela insistiu, precisando entender. Não tenho lobo, não tenho alcateia. Isso é impossível a menos que... Ela não conseguia dizer as palavras. A implicação era muito aterrorizante. Balizante. Muito alteradora de mundo. Damon deu um passo mais perto, invadindo o espaço dela até que ela tivesse que esticar o pescoço para olhar para ele. Ele estendeu a mão, seus nós dos dedos roçando sua maçã do rosto. Limpa a garganta. O toque enviou um choque de eletricidade direto para seu âmago. A menos que sejamos predestinados, Damon terminou para ela. A palavra pairava pesada no ar úmido do porão. Eu reconheci seu cheiro no momento em que entrei naquela cabana, Sarafina. É por isso que não te matei por ter o cheiro do meu sobrinho em você. Meu lobo, ele te conhecia. Sarafina sentiu-se tonta. O rei Alfa, o metamorfo mais poderoso e impiedoso do continente, era seu companheiro predestinado. Era uma piada cruel da deusa da lua. Ele havia queimado a casa dela ontem. Hoje ele estava salvando sua vida. Isso não faz sentido, ela argumentou fracamente. Não somos nada parecidos.
Eu não sou ninguém. Você é a única coisa nesta casa que é real. Damon rosnou. E agora você é minha para proteger. Ele se afastou abruptamente, como se a proximidade fosse fisicamente dolorosa para ele. Temos que nos mover. Há um sub embaixo da adega de vinhos. Meu pai construiu uma sala de pânico durante as guerras territoriais. Está fora dos projetos. Mesmo Lídia não sabe disso. Ele apanhou os 2 filhotes, entregando-os a Sarafina. Então pegou um léu tremendo. Fique perto das minhas costas. Se algo se mover, você se joga no chão. Você entende? Sarafina acenou, segurando os filhotes firmemente. Enquanto eles se moviam mais fundo nas entranhas da propriedade, passando por prateleiras de vinho empoeiradas, e através de uma porta escondida disfarçada distante, Sarafina percebeu que sua vida havia acabado de se tornar infinitamente mais complicada. Lídia a queria morta porque ela era uma testemunha. Mas se Lídia descobrisse que Sarafina também era a companheira predestinada do rei, Lídia não enviaria apenas um assassino. Ela queimaria o mundo inteiro para alcançá-la. Eles entraram na sala de pânico assim que o som distante de sirenes começou a uivar do lado de fora da propriedade. A pesada porta de aço anti-explosão sibilou fechada atrás deles, selando-os dentro de uma tumba de concreto cheia de luz fluorescente, comida enlatada e monitores exibindo o caos se desenrolando lá em cima. O bunker era um espaço frio e utilitário projetado para a sobrevivência, não para o conforto. Cheirava a ar reciclado e ozônio dos enormes racks de servidores zumbindo contra a parede distante. Sarafina sentou-se em uma cama de campanha, observando Léo finalmente dormir. Os 2 filhotes se enrolaram perto de sua cabeça. Seu ombro era agora apenas uma dor surda. O sangue de Damon havia feito milagres. Damon ficou ao lado da bateria de monitores de segurança, suas costas rígidas. Ele havia colocado uma camisa tática sobressalente guardada nos suprimentos do bunker, cobrindo sua nudez. Mas a violência crua irradiando dele ainda era palpável. Nas telas, a propriedade lá em cima estava fervilhando de atividade. Mas não era a polícia regular. SUVs pretos com janelas fumê bloquearam a entrada. Homens em ternos cinza-carvão estavam invadindo a entrada principal. Quem são eles? Sarafina perguntou, caminhando para ficar ao lado dele. A mandíbula de Damon apertou. O conselho. Sarafina sentiu o sangue escoar de seu rosto. O conselho de lobisomens. Eles eram o órgão governante de todas as alcateias de metamorfos no continente. Antigos, tradicionais e absolutamente impiedosos. Eles não lidavam com política de alcateia local. Eles lidavam com execução por crimes contra a espécie. Lídia não apenas chamou por reforço, Damon murmurou, seus olhos fixos na tela. Ela escalou isso para um nível federal. O que ela está dizendo a eles? Limpa a garganta. Como se em resposta, um dos monitores mudou as vistas para a sala de estar principal lá em cima. A imagem da câmera estava granulada, mas as figuras estavam claras. Lídia estava parada no centro da sala, chorando em um lenço. Ela parecia devastada, uma performance perfeita de uma tia em luto. De pé em frente a ela estavam 3 homens que pareciam ter sido esculpidos em granito. O do centro, um ancião com cabelo branco como a neve e uma bengala com ponta de prata, era o ancião Sterling, um nome temido por cada metamorfo na América do Norte. Damon alcançou e aumentou o feed de áudio. Caos total, ancião Sterling. Lídia estava soluçando. Damon tem estado instável desde que seu irmão morreu. A dor quebrou sua mente. E então esta mulher ômega apareceu, Sarafene através da exilada. Sarafina ofegou. Lídia estava tecendo uma narrativa mais rápido do que uma aranha tece uma teia. Ela sequestrou os herdeiros para se aproximar dele. Limpa a garganta. Lídia continuou sua voz, tremendo de falsa indignação. Ela está usando algum tipo de magia de bruxa de cerca para seduzi-lo. Eu tentei impedi-la de levar os filhotes ontem à noite. E Damon, ele atacou meus guardas.
Ele está protegendo a sequestradora, ancião. Ele está comprometendo toda a linhagem. O ancião Sterling bateu sua bengala no chão de mármore. O som foi agudo como um tiro. Estas são acusações graves, Beta Lídia. Acusar um rei alfa de traição e instabilidade mental requer prova absoluta. A prova é que os filhotes sumiram. Lídia chorou. Ele os levou para o porão com ela. Quem sabe o que eles estão fazendo com aqueles bebês inocentes agora? Você deve aliviá-lo do comando antes que ele destrua a Alcateia. Damon bateu seu punho contra a parede de concreto ao lado do monitor. Poeira choveu. Ela está me pintando como um desonesto em minha própria casa, ele rosnou. Ela é boa, Sarafina admitiu horrorizada. Eles acreditam nela. Eles acreditam na ordem, Damon corrigiu. E agora, minha casa está em desordem. Ele virou-se para Sarafina. O olhar em seus olhos era desesperado. Eu tenho que ir lá em cima. Se eu não os enfrentar, eles assumirão culpa e sancionarão um ataque letal na propriedade. Eles vão gasear o lugar inteiro, bunker incluído. Se você for lá em cima, eles vão te prender, Sarafina disse, segurando seu braço. Lídia montou o palco. Eu sou o rei, Damon declarou, afastando-se gentilmente. É a minha palavra contra a dela. Mas preciso que você fique aqui. Mantenha a porta selada. Não a abra a menos que você ouça minha voz e meu padrão de batida específico. Ele pegou uma bolsa de viagem de uma prateleira de metal, jogando um rifle de assalto sobre o ombro. Uma arma humana para uma luta de metamorfos. Um sinal de que ele estava preparado para qualquer coisa. Damon, Sarafina sussurrou. Foi a primeira vez que ela usou o nome dele sem medo. Ele parou na pesada porta anti-explosão. Vou consertar isso, Sarafina. Eu juro. Ele digitou o código e escorregou para fora. A porta sibilou fechada novamente, trancando Sarafina, seu filho e o futuro da Alcateia dentro de uma caixa de concreto. Sarafina voltou para o monitor. Ela observou Damon emergir da entrada escondida na adega e caminhar calmamente pelas escadas até a sala de estar. Quando ele entrou na sala na tela, a temperatura na sala parecia cair 10 Celsius. Mesmo através da câmera granulada, sua aura era aterrorizante. Lídia parou de chorar fingidamente. Os membros do conselho viraram. Alpha Damon. O ancião Sterling o cumprimentou, sua voz seca como folhas de outono. Você tem algumas explicações a fazer. Minha Beta é uma traidora e uma atentada assassina de parentes. Damon disse, sua voz calma, autoritária. Ela contratou um assassino para gasear o berçário ontem à noite. Eu neutralizei a ameaça e movi os herdeiros para um local seguro. Mentiras, Lídia gritou. Ele é paranoico. Ele matou um zelador inocente. O ancião Sterling levantou uma mão silenciando-a. Ele olhou para Damon. Onde estão os filhotes, Damon? E onde está a mulher exilada? Eles estão seguros, Damon disse. Isso é tudo o que você precisa saber. O ancião Sterling estreitou os olhos. Ele inclinou-se para a frente, cheirando o ar. Um profundo desgosto cruzou o rosto do ancião. Eu sinto o cheiro dela em você, Sterling disse, sua voz pingando veneno. O cheiro de uma ômega sem mestre. E por baixo disso, algo mais. Algo proibido para um rei. Damon não vacilou. Sterling bateu sua bengala novamente. Você acasalou com a exilada. Você ligou sua linhagem a uma traidora. Lídia sorriu presunçosamente no fundo. Este era seu trunfo. Traga-a para nós, ancião Sterling comandou. Traga os filhotes e traga a mulher para que ela possa ser julgada por sequestro e sedição. Se você recusar Damon Blackwood, o conselho irá despojá-lo de sua patente e declará-lo desonesto, e nós os caçaremos a todos. Damon ficou sozinho no centro de sua própria sala de estar, cercado por inimigos, dada uma escolha impossível sacrificar, a mulher que salvou seus sobrinhos, a mulher que o destino havia escolhido para ele, ou perder seu reino e começar uma guerra.
No bunker abaixo, Sarafina observava a tela, sua mão pressionada sobre a boca, esperando que ele falasse. No silêncio sufocante do bunker, Sarafina fez uma escolha. Ela observava o monitor, vendo Damon ficar sozinho contra os lobos mais poderosos do continente. Ele estava disposto a ser despojado de sua coroa, seu legado e sua vida para protegê-la e aos meninos. Mamãe, Léo sussurrou puxando sua manga. Por que o Alfa está bravo? Sarafina virou-se para seu filho. Ela olhou para os dois filhotes, Silas e Ezra, que a observavam com uma inteligência muito além de suas semanas. Porque ele é um bom homem, Léo, ela disse, sua voz firmando. E bons homens às vezes ficam sozinhos. Ela olhou para a porta anti-explosão. Damon a havia ordenado a ficar, mas Sarafina Cross não havia sobrevivido 5 anos em uma cabana congelante seguindo ordens. Ela sobreviveu sabendo quando lutar. Ela caminhou até a prateleira de suprimentos, onde ela havia visto Léo brincando com algo antes. Era um smartphone preto rachado, aquele que havia caído do bolso do assassino quando Damon arrancou sua garganta. Léo o havia pegado antes que eles corressem para a sala de pânico. Ela pressionou o botão de ligar. Estava bloqueado, mas uma notificação piscou na tela. Nova mensagem de Lady Ellie. Está feito? O conselho está chegando. Preciso de corpos. As mãos de Sarafina tremeram. Não era apenas prova. Era uma arma fumegante. Léo, ela disse, agachando-se. Preciso que você seja o menino mais corajoso do mundo agora. Preciso que você fique aqui com Silas e Ezra. Tranque a porta atrás de mim. Não a abra para ninguém além de mim ou Damon. Você pode fazer isso? O lábio inferior de Léo tremeu, mas ele acenou. Eu consigo, mamãe. Bom menino. Ela beijou sua testa, depois as testas dos dois filhotes. Ela caminhou até a pesada porta de aço, digitou o código de substituição que ela havia visto Damon usar e saiu. Lá em cima, o ar na sala de estar era espesso o suficiente para sufocar. Seu silêncio é sua confissão, ancião Sterling declarou, gesticulando para os cumpridores da lei darem um passo à frente. Damon Blackwood, pelo poder do conselho, você é por este meio despojado de seu status de alfa. Você será levado sob custódia para interrogatório a respeito do desaparecimento dos herdeiros. Lídia cobriu um sorriso presunçoso com seu lenço. Por favor, ancião, não o machuque. Ele não está em si. Leve-o, Sterling comandou. 4 cumpridores da lei maciços moveram-se em direção a Damon. Damon caiu em uma postura defensiva, um rosnado baixo vibrando em seu peito. Ele ia matá-los. Ele ia matá-los todos. E então eles o matariam. Espere. O grito soou do arco claro e penetrante. Limpa-lhe a garganta. Cada cabeça se virou. Sarafina estava ali. Ela não havia trocado de roupa. Ela ainda vestia a camisa de flanela manchada de sangue, seu cabelo bagunçado, seu rosto pálido. Mas ela não parecia uma ômega. Ela ficou com a coluna reta, segurando um telefone preto na mão como uma granada. Sarafina! Damon respirou, seus olhos arregalando-se de horror. Saia daqui. Então esta é a bruxa. Lídia zombou, dando um passo à frente. Olhe para ela, suja, coberta de sangue. Provavelmente o sangue dos filhotes que ela massacrou. O único sangue em mim é do homem que você enviou para nos matar. Sarafina disse, sua voz cortando a sala. Ela caminhou para a frente, ignorando os cumpridores da lei. Ela caminhou direto para o ancião Sterling. Pare-a! Lídia gritou. Ela está armada! Estou armada com a verdade, Sarafina disse calmamente. Ela parou a 5 forrete do ancião. O velho lobo olhou para ela com desdém, mas ele não ordenou a seus homens para atacar. Ele estava curioso. Você é a exilada, Sterling disse. Você é Sarafina Cross. Eu sou, ela respondeu. E eu sou aquela que tirou seus futuros reis alfa do rio congelado há 2 dias. Eu sou aquela que os aqueceu quando eles estavam azuis de frio. E eu sou aquela que os escondeu no porão quando aquela mulher... Ela apontou um dedo tremendo para Lídia,
Gazeou o berçário com acônito. Um suspiro percorreu o quarto. Acônito era uma arma proibida na guerra de alcateias. Usá-lo em crianças era um crime punível com a morte. Ela está mentindo, Lídia gritou, sua compostura rachando. Ela é uma desgarrada manipuladora de baixa linhagem. Eu sou? Sarafina segurou o telefone. Este é o telefone do mercenário que nos atacou esta noite. Aquele que Damon matou para me salvar. Ela tocou na tela mostrando a notificação. Ela o segurou para Sterling ver. Lady Ellie, está feito. O conselho está chegando. Preciso de corpos. Sterling leu o texto. Seus olhos se estreitaram. Ele olhou para Lídia. Lady Ellie, Sterling resmungou. Lídia, é uma farsa. Lídia gritou, o pânico crescendo em sua voz. Ela plantou. Ela falsificou o número. Eu fiz? Sarafina desafiou. Sou uma ômega vivendo em uma cabana sem eletricidade. Você acha que tenho a tecnologia para falsificar um telefone descartável seguro na última hora? Ou faz mais sentido que a mulher que se torna rainha regente se os herdeiros morrerem é quem está tentando matá-los? A lógica caiu como um martelo. Os membros do conselho trocaram olhares. Lídia viu a maré virar. Ela viu o desgosto nos olhos de Sterling. Ela viu a raiva crescendo no rosto de Damon. Ela percebeu que havia perdido o jogo de xadrez, então ela virou o tabuleiro. Não vou deixar você arruinar esta alcateia, Lídia gritou. Seus ossos estalaram em uma exibição aterrorizante de velocidade. Ela se transformou não em um lobo completo, mas em uma meia-forma, um híbrido monstruoso de mulher e fera, garras alongando, dentes afiando. Ela não atacou Damon. Ela atacou Sarafina. Sarafina não teve tempo para se mover. Ela viu o brilho das garras, a loucura nos olhos de Lídia. Ela se preparou para a morte, mas a morte não veio. Um borrão de movimento preto interceptou o ataque. Damon atingiu Lídia com a força de um trem de carga. O impacto os enviou ambos colidindo através da mesa de centro antiga, estilhaçando vidro e madeira. Era um emaranhado de membros e dentes. Uma briga brutal e visceral bem no centro da sala de estar. Lídia era forte, alimentada por desespero e loucura. Mas Damon era o rei alfa e ele estava lutando por sua companheira. Ele a prendeu no chão, sua mão apertada em sua garganta, cortando sua transformação. Ele rugiu em seu rosto um som tão alto que sacudiu os cristais no lustre. Você tocou meus filhotes, Damon rosnou. Você tentou matar minha companheira. Lídia arranhou seu rosto, tirando sangue, mas ele não vacilou. Ele apertou seu aperto. Basta. O ancião Sterling bateu sua bengala no chão. Damon congelou. Ele estava ofegante, seus olhos brilhando a cor de ouro fundido. Ele a manteve lá, presa e ofegante, esperando pelo veredito. A evidência é clara, Sterling disse, sua voz fria. O telefone, o ataque, o cheiro dela fede a traição. Sterling olhou para Sarafina, que estava parada tremendo perto da lareira, ignorada, mas abalada. E você, Sterling disse a ela, você arriscou sua vida para nos trazer esta verdade. Você desafiou a ordem de um rei para salvar sua reputação. Sarafina engoliu em seco. Eu fiz isso para salvar a vida dele. Sterling acenou lentamente. Ele olhou de volta para Damon. Alpha Blackwood. A lei exige justiça. Ela é sua beta. A sentença é sua para proferir. Damon olhou para Lídia, a mulher que havia sido sua cunhada, a mulher que havia sorrido para ele enquanto tramava o assassinato de bebês. Você é despojada de sua patente. Damon proferiu sua voz baixa e final. Você é despojada de seu nome. Você não é mais Blackwood. Lídia sibilou, lágrimas escorrendo pelo rosto, não de remorso, mas de fúria. Eu fiz isso pela alcateia, ela rasgou. Você é fraco, Damon. Você está obcecado com uma desgarrada. Esta desgarrada, Damon disse olhando para Sarafina com uma intensidade que fez a sala desaparecer.
É a única razão pela qual esta alcateia tem um futuro. Ele olhou para os cumpridores da lei. Leve-a para as celas. Ela será julgada por alta traição ao amanhecer. Enquanto arrastavam uma Lídia gritando para longe, a tensão na sala quebrou. Damon levantou-se limpando o sangue de sua bochecha. Ele caminhou direto para Sarafina. Ele não se importava com o conselho. Ele não se importava com o sangue em sua camisa. Ele emoldurou seu rosto em suas mãos, verificando-a por ferimentos. Eu te disse para ficar no bunker, ele repreendeu, embora sua voz estivesse embargada de emoção. Eu te disse, ela sussurrou, inclinando-se em seu toque. Eu não sigo bem as ordens. Damon soltou uma risada curta e incrédula. Ele apoiou sua testa contra a dela. Ahim, limpa a garganta. O ancião Sterling limpou sua garganta. Damon recuou, protegendo Sarafina com seu corpo. Ainda há a questão da Ômega, Sterling disse. Ela é uma exilada. Tecnicamente, a presença dela aqui é uma violação das leis antigas. Então mude as leis, Damon rosnou. Isso leva tempo, Sterling disse, um brilho de diversão em seus velhos olhos. No entanto, há uma brecha. Uma exilada não pode residir na casa da alcateia. Mas a companheira do Alfa reside onde ela quiser. Damon olhou para Sterling, então para Sarafina. Ela é minha companheira, Damon declarou para a sala, e ela será a sua rainha. Os olhos de Sarafina se arregalaram. Damon, não discuta comigo sobre isso, Sarafina. Ele murmurou, seu polegar acariciando sua bochecha. Você salvou os herdeiros. Você me salvou. Você é a pessoa mais forte que já conheci. Não quero governar sem você. Sarafina olhou para ele. Limpa a garganta. Ela viu o homem por baixo do monstro. Ela viu a figura paterna que ele havia se tornado para seu filho em apenas 2 dias. Ok, ela sussurrou. 2 meses depois, o inverno finalmente havia terminado, dando lugar a uma primavera tentativa. A propriedade Blackwood era diferente agora. O arame farpado havia sumido das paredes internas. A atmosfera estava mais leve. Sarafina ficou na varanda, observando o jardim. Lá embaixo, Léo estava correndo pela grama, rindo. Perseguindo-o estavam 2 filhotes de lobo gordinhos e cambaleantes, um cinza, um preto. Silas e Ezra estavam crescendo rápido. Eles eram saudáveis, felizes e travessos. E Léo não era mais o menino magro e medroso da cabana. Ele era o irmão mais velho dos futuros reis, braços envolvidos em sua cintura por trás. Sarafina recostou-se no calor do peito de Damon. Eles vão destruir os canteiros de flores. Damon observou, apoiando o queixo no ombro dela. Deixe-os, Sarafina sorriu. É melhor do que o que estava lá antes. O julgamento de Lídia terminou hoje, Damon disse suavemente. Culpada em todas as acusações. Ela foi sentenciada à podridão. Ela nunca mais verá o céu. Sarafina colocou a mão dela sobre a dele. Acabou, Damon. A tempestade acabou. Ele a virou, olhando em seus olhos. A marca violeta da lunar. A marca da rainha estava agora visível em seu pescoço, onde ele a havia reivindicado. A tempestade te trouxe para mim, Damon disse. Por isso serei sempre grato. Ele a beijou, um beijo lento e profundo que tinha gosto de promessa e primavera. Lá no jardim, Léo parou de correr. Ele olhou para a varanda, sorriu e então virou-se de volta para os filhotes. Vamos lá, pessoal, Léo gritou. Vamos procurar por problemas. Os 2 filhotes latiram em concordância e o derrubaram na grama. E pela primeira vez em uma geração, a alcateia Blackwood estava completa. E essa, meus amigos, é a história de Sarafina e o Rei Alfa. De uma cabana congelante na floresta ao trono da alcateia mais poderosa do mundo, isso apenas mostra que às vezes os maiores milagres vêm nos menores, mais frios pacotes. Espero que você tenha gostado desta montanha-russa de uma história. Se você gostou, por favor, dê um enorme joinha a este vídeo
realmente ajuda o canal. E me diga nos comentários, você acha que Lídia teve o que merecia? Ou a podridão foi muito dura? Se você quiser mais histórias como esta, romance, traição e lobos, certifique-se de apertar o botão de inscrição e tocar o sino para nunca perder um upload. Tem uma nova história chegando na próxima semana sobre uma companheira rejeitada que você não vai querer perder. Até a próxima